Hoje nós vamos falar delas, as dietas amadas por alguns, temidas por outros, odiadas pela maioria, mas sempre muito comentadas, dietas de baixo carboidrato. Mas se você ainda não me conhece, eu me chamo Julicia e sou futura nutricionista e esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos. Então, se você caiu de paraquedas aqui, você vai assistir os últimos dois, porque tem toda uma construção de raciocínio necessária aqui. E aqui no canal a gente fala de alimentação, comportamento alimentar, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que eu considerar necessário para que você atinja a mente e o corpo que estão de acordo com as suas ambições. Quando nós vamos falar de uma dieta de baixo carboidrato no contexto de resistência à insulina e pré-diabetes, nós estamos falando de uma dieta padrão ouro, nós estamos falando de uma dieta que já se mostrou extremamente eficiente, extremamente eficaz para tratar rápido, consideravelmente rápido e de uma forma muito significativa esses diagnósticos e esses problemas. Por quê? Quando a gente conversou sobre resistência à insulina, nós falamos sobre o excesso de glicose e o excesso de insulina, certo? Nada melhor do que eu proporcionar uma dieta pobre em glicose para que o seu organismo seja forçado a colocar os estoques para jogo. E, na verdade, essa é a brincadeira, esse é o jogo que a gente tem dentro das dietas de baixo carboidrato. Porque quanto menor o consumo de glicose, menor é a demanda por insulina. Isso vai proporcionar o aumento da sensibilidade, que é o que a gente quer resolver. Daí a gente tem que traçar os tipos, tudo bem? Então, por tipos, o que eu quero dizer? Que existem dietas de baixo carboidrato que a galera acha, assim, que são pavorosas, e na verdade elas só são antissociais, tá? Eu acho que a maior dificuldade delas está em cima do fato de que nós convivemos com outras pessoas e a gente está em ambientes onde a comida é muito presente, e a comida mais presente não favorece as dietas de muito baixo carboidrato, que são conhecidas como dietas cetogênicas. E vão ter aí, cara, no máximo, estourando o quê? Uns 40 gramas de carboidrato? É bem pouco. Então é aquela dieta onde, assim, comer banana não é jogo, entendeu? Porque já vai muito carboidrato em uma banana só. Só que esse tipo de dieta mais extrema, eu recomendo em casos onde o problema já tá muito extremo. Então, assim, cara, tu tá diabético, você está com aterosclerose, você tá mal, entendeu? Então, assim, porque aí já entra num termo mais medicamentoso até. A gente está falando de uma dieta que vai servir como remédio. No mais, se você ainda não chegou nesse nível, a gente tem as low carbs moderadas. O que é uma low carb moderada? Você corta farinha e açúcar. Só. Júlia, como assim só farinha e açúcar é muita coisa? Cara, comparado a uma dieta onde você corta todos os legumes provenientes de amido, frutas muito doces, enfim, sucos no geral, qualquer coisinha que tenha carboidrato, grãos, enfim. É uma dieta tranquila. Tirar farinha e açúcar é tranquilo comparado a isso. Então a gente tem esses dois tipos, tá? Um tipo mais extremo que não é ruim, só é específico, a gente tem que saber trabalhar. E o tipo moderado, que na verdade qualquer pessoa pode fazer. Porque na real não é difícil. É só você se adaptar a um outro estilo de dieta, a comer de outro jeito. Porque a gente se acostumou muito com a ideia de sempre ter farinha e açúcar no nosso dia a dia. Porque quando a gente para raciocinar, a gente não tá falando só da farofa. A gente não tá falando só do doce. A gente tá falando de um pão. A gente tá falando de massa. Então começa a mexer numas areazinhas um pouquinho mais delicadas. Só que, nesses termos aqui, termos de resistência à insulina, pré-diabetes, a gente está falando de algo necessário. Então, por mais chato que seja, é o que mais vai te ajudar. Então, a gente vai trabalhar com esses dois tipos. Um mais extremo, que são as cetogênicas, que no caso é a cetogênica, e a moderada, que é simplesmente uma low carb, uma dieta com baixo carboidrato que só tira farinha e açúcar. A nível evidências, nós temos muitas que vão desde melhora na função das células beta-pancreáticas, que foi o que a gente conversou lá no primeiro vídeo, lá no seu pâncreas, que tá cansado, então ele descansa finalmente. A gente tem uma melhora no perfil de dislipidemia, a gente tem uma melhora na esteatose, a gente tem uma melhora em tudo que envolve esse problema específico. E é algo muito lógico. Então, se a gente tem um problema de sobrecarga de glicose, a gente tira essa sobrecarga. Naturalmente, as coisas consequentes da sobrecarga de glicose vão começar a melhorar. Tudo bem? Então, se a preocupação de vocês é evidência científica, não se preocupem, temos muitas, inclusive eu vou deixar a maioria dos estudos que eu tô trabalhando hoje, porque eu tô fazendo meu TCC nessa área, aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler, caso vocês queiram conferir.
Se tratando de aplicação, o que é seguro que se faça sozinho? Tirar a farinha e o açúcar, tá? Então, assim, eu não recomendo que ninguém faça cetogênica sozinho. Mas low carb é ok, porque não vai gerar nenhum tipo de problema no seu organismo. Não tem essa... Não tem porquê. Não tá tirando nada que seja fundamental. E aí, por quanto tempo? Até o teu organismo estabilizar. Até chegar no peso saudável, até tu fazer teu exame de sangue, todos aqueles probleminhas que a gente comentou, desde a resistência à insulina até a pré-diabetes, terem cessado. Então agora está estável. Daí a gente começa a reintroduzir, se for necessário, os alimentos que foram tirados. E se tu tem, assim, muita dificuldade de simplesmente pegar e cortar, o que eu recomendo que você faça é um período de adaptação. E esse período de adaptação basicamente é tirar de algumas refeições. Eu gosto da ideia de tirar do café da manhã, porque basicamente o que a gente está evitando aqui é pico de glicemia. Então, é teu organismo ter um boom de carboidrato, um boom de glicose, que vai exigir um boom de insulina. Então, se é isso que a gente quer evitar, eu gosto da ideia de evitar isso na primeira refeição do dia, tá? Para o teu organismo não passar o dia inteiro tendo que lidar com a decisão que tu tomou aqui. Então, a gente tira o carboidrato dessa primeira refeição. Gosto da ideia de colocar carboidrato no pós-treino, ainda que você esteja nesse contexto, só que esse carboidrato é comida, tá? Então, você vai botar uma batata, você vai botar uma fruta, você vai botar um arroz, tá? Comida. E nas outras, ir reduzindo consideravelmente e garantir que as fontes principais de carboidrato no teu dia venham de frutas e legumes. É importante comentar que com a redução desses carboidratos, você vai ter um aumento de proteína e gordura. Isso é legal, tá? Isso não tem problema, porque vai te dar mais saciedade. São nutrientes que, para eles serem digeridos, gasta mais energia. Então, a gente vai ter aí também algo muito positivo para o teu metabolismo, que é gasto de energia para queimar a energia que você acabou de consumir proveniente de proteína e gordura. E também você vai ter mais controle de fome, porque você vai ter mais saciedade, e são nutrientes que não vão gerar pico de glicemia, porque o único nutriente que faz isso é o carboidrato. Então é muito interessante vocês observarem o seguinte: a gente tem um diagnóstico super complexo, né? Lá no primeiro vídeo eu citei várias doenças diferentes provenientes de uma má alimentação e de um estilo de vida ruim no geral, que se resolve de uma forma relativamente simples. E o que eu quero que vocês entendam quando eu digo com simples é que, comparado a quantos problemas são causados por isso, uma dieta um pouco mais restrita, mas que traga benefícios, é algo muito positivo. E claro, se vocês quiserem um vídeo que trabalhe mais essa questão de restrição de alimentos, eu trago. Mas o que eu acho importante comentar aqui é que isso, no geral, não é um problema como fazem parecer ser, contanto que a gente esteja falando de uma restrição que você entendeu o porquê dela está acontecendo. Isso é nível neural mesmo, é você olhar e falar: eu sei por que eu estou fazendo isso, eu não estou sendo privado de nada, eu estou escolhendo ficar sem. Você tem consciência de que é por um período, é até você melhorar, e depois de você melhorar, você vai reintroduzir de forma saudável. E também a gente vai estar trabalhando com essa adaptação. Isso que eu falei com vocês de, não precisa ser de uma vez, mas tira um pouco já, de repente, do começo do teu dia, que aí vai ser mais fácil para depois tirar do final do dia, sabe? Então a gente está trabalhando com uma restrição, sim, mas feita de forma segura, para o teu cérebro não tomar um susto. Para não ser aquela coisa de, não, eu estou sendo privado de uma coisa que eu quero muito. Não é isso que está acontecendo. Você está escolhendo ficar sem um tipo de alimento que, nesse momento, ao consumir, te faz mais mal do que bem, certo? Então a gente tem que ter essa consciência um pouco mais fria, um pouco mais racional, em cima de coisas que sim nos afetam de uma forma nada fria, nem um pouco racional, mas pra gente conseguir tomar decisões coerentes. Porque se tu tomar tua decisão sempre baseado naquilo que você tem vontade, você vai piorar um quadro que já chegou até aqui. E aí o que eu sempre ensino é melhor agora escolher ficar sem do que vir a se tornar um diabético, que aí sim será privado. Porque aí você nunca mais vai poder comer muita coisa. Ou para poder voltar a comer, tu vai ter que fazer uma manobra muito mais sinistra e muito mais difícil. Porque quanto mais tempo você passa nesse estado metabólico, mais difícil é sair. Então, se você chegou até aqui e se você se identificou com esses sintomas e tudo mais, cara, quando tu sair do YouTube hoje, já toma uma decisão diferente. Vai fazer um treino, melhora a tua alimentação e quero estimular vocês na ideia de que é uma adaptação rápida. Tudo bem, o nosso organismo, ele gosta
do saudável. Então vocês podem estar tranquilos de que não será algo desesperador por meses. Talvez seja muito difícil nos primeiros dias, mas depois que você prova esse estado de saúde, o paladar não retrocede.